Boa noite com Jesus na Marcha da Vitória, sempre lembrando de Abraão, a grande Marcha da Vitória. Não foi somente vencer os 5 reis que aprisionaram o seu sobrinho Ló, mas a Marcha da Vitória veio para casa. E por fim essa marcha lhe trouxe a transformação de seus corpos, se referindo a Abraão e sua esposa, e eles alcançaram o filho. O filho que fala do amor. Mas, ouvintes, nós vamos lembrar aqui nas Escrituras, na carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, se observa logo de início, a quem, ou por quem fez também o mundo, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Começa aí a revelação. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem é o verbo, nada que foi feito sem ele. Então a Bíblia, acabamos de ouvir no rádio, é uma Bíblia dentro da Bíblia. A quem e por quem. Nós pedimos a Deus para enriquecer a congregação espalhada por todo o Brasil e pelo exterior. Esta hora é uma hora vexatória para o mundo. E Jesus, na sua oração sacerdotal, São João 17, orou ao Pai pedindo: não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, desde já, ó Pai, os milhares que estão conosco nesta hora e que vão estar depois, estão dentro, incluso nesta revelação que Jesus nos deu
orando ao Pai. Orando ao Pai. Eu rogo, era a manifestação de filho. Eu rogo que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Em nome de Jesus Cristo, isso já traz a cura divina. Amém. Traz libertação. Oxalá que todos, nesse instante, formem em torno deste meio que Deus nos deu uma pequena parte, que é a internet, e que formem um santuário. Para mim, eu estou diante de uma multidão de por volta de 5.000 pessoas. E crendo perfeitamente naquilo que Ele orou por nós. Irmão profeta, irmão Brana, pregou uma mensagem com o tema Deus é identificado pelas suas características. Ele disse, não nesta mensagem, não sei, que é uma coisa lógica, é biologia. E o filho traz as características do pai. Tem alguma coisa do seu pai que se encontra em você. Tem alguma coisa. E isso vem animar os pais. Eu quero falar do natural. Os pais, porque toda virtude, todas as coisas boas que um pai tem e demonstra na sua casa, na sua vida, serve para manifestar em seus filhos. E você note, mãe, eu falo com a mãe agora, que como Deus abençoou, Deus abençoou a sua casa, abençoou o seu marido, abençoou a sua esposa, também abençoou os seus filhos. É uma promessa de Deus. E por isso, eles carregam características do Pai, não somente físicas, mas psíquicas, e mais do que isso, espirituais. Com razão, a Bíblia diz, o sábio de Deus disse, cria o teu filho no caminho do Senhor, e mesmo depois de velho, ele não fugirá dele. Isto mesmo, transmite características de Deus na sua casa. Isso aí começa então um ambiente de cura divina, de libertação, de paz, de ânimo, de encorajamento. É isto mesmo. Agora, o profeta diz na mensagem, Deus é identificado pelas suas características. A partir do parágrafo 72, recordem
Porque nestes dias, nestes últimos dias, diz em Hebreus capítulo 1, verso 1, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo seu Filho. A nós, pelo seu Filho, Jesus Cristo. Ora, isso dá uma sensação de família. Você sente aí no lugar que você está, talvez até esteja passando por uma privação física, financeira, dificuldades. Você sente como um filho amparado pelo Pai. Ele cuida do seu povo. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de você. Então, por quê? Ele falou nos últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo a nós. É a identificação de Deus. Ele mesmo manifestado da mesma maneira como ele fez no passado. Ora, se você tivesse uma imagem filmado, imagens desde o Éden, passando pelo Êxodo, pelo Gênesis, pelo Êxodo e vindo até agora, você ficaria estarrecido até de ver as realidades que o povo de Deus enfrentou. Mas uma coisa é certa, nunca perdeu as suas características. Embora fraquejando, embora tendo contradições, dificuldades, intempéries de todas as maneiras, e você vê como Moisés chegou até a hora do seu recolhimento. Você vê um Josué, você vê os juízes, e vem assim uma Ruth. Oh, aleluia! E vem vindo, o Novo Testamento, e Jesus exercendo seu ministério, Deus em carne, Emanuel, Deus conosco. E você vê isso na Bíblia Sagrada. Não precisa de um filme. Isso está escrito aqui, é a imagem do Deus vivo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Essa é a identificação de Deus. Ele mesmo manifestado da mesma maneira como ele fez no passado. Da mesma maneira? Sim. O que foi que ele fez no passado? O seu povo nunca foi derrotado.
Um crítico diz, bom, e aquele povo morrendo, queimado, comido por leões, e Deus ficar de braços cruzados? Ah, eles não conhecem. Aquilo lá era a semente do trigo sendo plantada. Aquilo brotou, nunca morreu. Ardor, pior do que qualquer vírus, a igreja enfrentou a ponto de não poder congregar e congregar nas catacumbas de Roma. Isto por quê? Porque Roma foi embasada, carregada de superstições. E tinham medo de cemitério. E foi da onde saiu a vela. Porque eles faziam vela de cera, iluminava para eles de noite ali, para cultuarem a Deus. E como sempre ela faz, ela tomou aquilo e fez da vela uma luz para quem morre. Porque morre sem luz, morre sem Jesus, então precisa de uma vela. Mas, espere, observe, Hebreus 13, verso 8. É muito fácil, todo mundo cita, os pregadores citam, aqueles curadores divinos têm isso de cor, crianças. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo. Ele não mudou. A arena de hoje é terrível. É uma guerra psicológica. É uma guerra de mente. É a guerra dos últimos suspiros do mundo. O mundo está dando seus últimos suspiros. Vem uma peste, vem outra, passa por isto, e amanhã já esqueceram. Mas você, irmão, irmã, sua casa, filhos, estão abrigados. O pai tem que estar seguro, confortado pela palavra do Senhor, como estava lá no Egito, na noite da morte do primogênito, dos primogênitos, cujas casas não tinham sinal, o sangue nos umbrais da porta. Mas aquele pai estava tranquilo. O seu filho podia lhe perguntar, pai, o senhor tem certeza que passou sangue? Sim, meu filho, papai passou, pode descansar. Meu filho, descanse. Minha filha, descanse, descanse agora. Isso traduz ânimo, encorajamento, força, saúde. Do seu mesmo modo, sua mesma maneira, sua mesma característica, tudo é o mesmo, não mudou,
Ele não muda, Ele é o mesmo. Deus, o Deus imutável, não pode se afastar, não pode. Ele não se afasta de seu povo. Eu fico com vontade de falar aqui, porque eu estou, me perdoe o eu, mas a gente tem que usar a palavra eu, é o pronome pessoal. Eu não estou aqui fingindo uma tranquilidade. Eu seria um hipócrita. Não. Mas há paz no meu coração. Tranquilidade. E o espírito de intercessão pela igreja. Um espírito de intercessão por esses companheiros. Um espírito de intercessão por toda a mensagem no mundo, por todos aqueles que sofrem galhardamente o semear desse trigo, a alimentação do seu povo, dos eleitos. Você dá, caro colega, você é um portador de alimento na hora difícil. É isto que ele é. É sim. Ele mostra as suas características todo o tempo. Ele não muda. É isto que ele é. Ele é a palavra. Ele é a palavra para a hora. Para este momento, ele disse: hoje tem se cumprido essas escrituras, ou essa escritura. Ele é a palavra quando ele criou o mundo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nós não temos um Deus intelectual, um Deus na mente somente. Nós estamos, Jesus disse que nós estamos nas mãos dele. São João 10. Isso não é utopia, isso é verdade. Quando ele criou o homem, aquela era a palavra, seus atributos. Isso tem me chamado a atenção. O segredo, a diferença, o que faz a diferença é isto, atributo de Deus. Isso é que faz a diferença. Na Bíblia Sagrada, temos o caso, a história da vida de Davi. Como ele falhou, errou, e foi ameaçado de morte, e passou pelo vale da sombra da morte. Mas ele era um atributo de Deus manifestado em carne. Jesus foi assim, sua igreja é assim. Ele é o Senhor Jesus, ela é a senhorita Jesus. Por quê? Porque é o mesmo atributo de Deus. Isso foi gerado nos pensamentos eternos. Quando ele criou o homem,
Aquela era a palavra, seus atributos. Quando ele criou Cristo, aquele era Deus, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E quando ele o fez um Salvador, o que fez? Salvou apenas o cego Bartimeu da cegueira? Salvou apenas o filho da viúva de Naim, ressuscitando-o? Ele fez o quê? Ressuscitou a Lázaro somente? Não. Ele nunca perdeu as suas características de Deus. Nunca perdeu seus atributos. E quando ele o fez um Salvador, foi para salvar. Ele o fez um Salvador, um profeta 720 anos antes de Jesus nascer. Deus se encarnar. Ele disse isso. Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Ele carregou sobre si as nossas transgressões. E aí então ele exclama: pelas suas pisaduras fomos sarados. É Salvador, em todos os sentidos da palavra. Salvador. Aqueles eram seus atributos. Quando ele o fez um curador, aqueles eram seus atributos. Isso não mudou, gente. Não mudou. Não virou apenas história. Você já pensou se nós ficássemos aí só comemorando o nascimento de Jesus, a morte de Jesus? Não. Ele foi, como prometeu em São João 14, ele foi embora, o corpo. Mas ele disse: voltarei para vós. Ele falou: esse Espírito que habita convosco estará em vós. É alegria ou não é para você que estava triste? É ânimo ou não é para você que estava desanimado? Não, ele não mudou. Ele está me guiando, ele está te guiando, ele está te guardando. Vem, é a palavra sempre sendo identificada. A palavra identificada pela característica de Deus. A palavra identificada pela característica de Deus. Ah, Deus não é um velho pai, barbudo ali, e um filho no meio, e uma pombinha do outro lado, e logo uma virgem ali junto também. Não, isso não é Bíblia, isso não é de Deus, não fala da realidade. A palavra é identificada pela característica de Deus. Observe a maneira, ele jamais, nunca mudou. E ele não muda.
Ele confirma isso, como confirmou no coração de Abraão. Ele confirma. Veja, os 3 homens que chegaram até Abraão, assentados à porta da sua tenda, naquele dia, nós olharemos para ele ali por alguns minutos. Ele tinha chegado, ele havia sido chamado da terra de Caldeia, caldeus, e da cidade de Ur. Ele havia sido expulso da sua cidade pelos mandamentos de Deus. Veja como sua vida girou. E quantos dizem assim, até um dia eu sintonizei uma emissora e essa voz ecoou e entrou no meu coração, era isso que eu estava buscando, é Deus, Deus, Deus. Você foi expulso do mundo, ele havia sido expulso da sua cidade pelos mandamentos de Deus, mas para que se separasse de toda incredulidade. É hora de você pensar, eu não sou uma incrédula, eu não sou incrédulo, não desafie a Bíblia. Os que desafiam a Bíblia está desafiando a Deus. Ele havia sido expulso, mas ele carregou sempre aquela característica de que ele seria não apenas um Abrão, mas um Abraão. Levando a sua linda esposa, então, que era Sarai, mas para ser uma Sara. Que coisa bonita, que coisa bonita, onde cabe incredulidade aí? Quantos giraram, vieram de outros estados, estão conosco, trabalhando aqui ao meu lado. Que jeito que essa pessoa veio parar aqui? Por quê? Não cabe incredulidade. Não cabe incredulidade nesta hora. Ele é o mesmo. Se Ele te chamou para separar-te da incredulidade, como fez com Abraão, você não tem como ser um incrédulo. Aliás, incredulidade é que é o pecado. É pecado. As outras coisas são atributos do pecado. Quando Ele chama um homem, Ele equipa o homem com seu espírito e sabe que aquele homem vai passar por caminhos tortuosos, difíceis, subidas, ladeiras, pedregulho, descidas, altos e baixos.
Ele sabe disso. Por onde eu teria que passar? Por onde você teria que passar? Separa-te da incredulidade. É aquela maneira de descrer de si mesmo, perder aquela autovalorização, aquele reconhecimento de que é um filho de Deus, que é um atributo de Deus e que não é um incrédulo, embora esteja doendo, embora seja um tumor, seja o que for, olhe para seu filho, olhe para sua filha. São atributos seus, características suas. Agora Deus deu algo que era absolutamente, totalmente impossível para a mente natural crer nisto. Ele deu algo que era absoluta e totalmente impossível para a mente natural crer nisto. Você sabe, ele está falando de Abraão. Ele tinha 75 anos de idade, Sara tinha 65. Ora, isso aqui que você vai ouvir é muito mais do que um tumor, é muito mais do que um vício, é muito mais do que uma doença qualquer. Ela que era sua meio-irmã, eles tinham vivido juntos por todos estes anos, sem nenhum filho, ela era estéril. E aquele que o tirou lá da terra de Ur, disse: eu vou te dar um filho através de Sara. Eu vou te dar um filho através de Sara. É impossível. É tumor. É cegueira. É impossível, é impossível. Mas ele está falando, quem está falando isso para Abraão, quem está falando isso para você, eu vou te dar um filho, esse filho virá nas nuvens e levará a sua esposa, a sua igreja. Eu vou te dar um filho através de Sara, e ele será através dele. Eu farei de ti pai de muitas nações. Mas por que, gente? Oh Deus! Está judiando um homem. O senhor esperou tantos anos para falar isso para ele. Agora ele é acabado. Velho. Pai de muitas nações. Oh, graças a Deus. Que eu estou falando a uma população que pertence à nação de Abraão. É a bênção de Abraão, pertencer à sua nação. O tempo passou. Olha só a prova.
O tempo passou e não houve nenhuma mudança em Sara. Sim, ela ficou mais velha. Bem, ele havia passado do tempo, ela havia passado do tempo da menopausa, 65. Ela realmente havia passado do tempo. Falar isso para um médico é um absurdo. Abraão tinha 75 anos e o seu corpo tão bom quanto a morte. Estava tão bom quanto a morte. O ventre tão bom quanto a morte. Mas Abraão nunca titubeou na promessa de Deus, por incredulidade. Não é hora de incredulidade. Incredulidade não é para a noiva de Jesus Cristo. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Veja, você viajou, você fez uma viagem muito longe daqui. Além dos astros, das galáxias. Você veio, atributo de Deus, filha de Deus, filho de Deus. Não importa se você está encurvada. Jesus chegou lá e vê uma mulher já idosa, encurvada, andava encurvada, bem encurvada. Ele simplesmente a consertou imediatamente. Ela se levantou, perfeita. E quando ele foi censurado terrivelmente pelos donos da lei, da religião, ele disse: olha, que é isso, gente? Não me era lícito soltar uma filha de Abraão, que Satanás havia prendido por 18 anos. 18 anos. Ele agora é aquele mesmo Jesus. Se ponha de pé, glorificando. Tenha fé em Deus. Mas Abraão nunca titubeou. Nunca titubeou na promessa de Deus por incredulidade. É isso que tem me trazido até os 84. É isso que tem me trazido por esses 57 anos de ministério. Porque Abraão não titubeou na promessa de Deus por incredulidade. Ele fala para quem crê. E você crê. Você creu. Você foi libertado, libertada. E está agradecida, animado, olhando para cima, porque a redenção está próxima. Em nome de Jesus Cristo, dá glória a Deus. De acordo com São Marcos 16, com a imposição de mãos, vem à frente. E os demais irmãos permaneçam em espírito de oração. Os obreiros estarão orando.